finalmente saiu o segundo episódio da série da She-Hulk. Eu confesso que estava meio receoso em falar dessa série, porque assim, é um personagem que eu gosto muito, é uma série que já começou, antes de começar já estava tendo polêmica, e olha, só tenho ele, é o meu xodó. Meio de Toretto, né? Mas depois que saiu esse segundo episódio, eu confesso que eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu gostei da série, gostei mesmo. Então se prepara que a gente vai falar tudo sobre esses 2 episódios. Fala, man! Tranquilo? Natan na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Natan na Mente. E olha, falar sobre She-Hulk é falar sobre polêmica com o CGI, a série vai ser muita piada, os vilões vão ser tudo de classe Z, classe C pra baixo. Só que depois que eu assisti o primeiro episódio, cara, caiu um peso das minhas costas que eu, poxa, gostei. Teve algumas coisas que eu não gostei, algumas coisas que eu realmente percebi, não precisava ter, mas eu gostei, o contexto eu gostei. E depois saiu o segundo episódio, aí sim, tô tranquilo pra falar. Realmente, eu aprovei a série. Aprovei mesmo. Eu tô dizendo que a série é perfeita? Não, a série não é perfeita nem de longe. Só que é uma série muito agradável. Teve algumas coisas que eu realmente percebi que eu achei que foram demais, que não tinha necessidade de aparecer. Tipo, tanto no primeiro episódio, e algumas coisas ficaram meio umas perguntas ficaram em aberto no segundo. Só que a série, no contexto geral, eu gostei. Só que eu gosto mesmo quando você deixa o like no vídeo. Quando você deixa o like no vídeo, aí você toca o meu coração. Cara, deixa o like nesse vídeo, nos ajuda. Esse cenário aqui que eu tô gravando pra vocês, lógico, é diferente do que eu gravo normalmente, gravo pela manhã. Só que eu tô fazendo um projeto aqui, tô estudando um projeto e esse vai ser quase o cenário desse novo projeto. Aí como eu assisti agora a série, tava arrumando as coisas aqui e assisti, então resolvi já falar sobre a série pra vocês e contar pra vocês tudo o que eu tô achando dessa série. Agora vamos deixar de enrolação e vamos falar da She-Hulk. E começando pelo primeiro episódio, quem não acreditou em mim quando eu falei que a Tatiana Maslany era boa atriz, pagou pau com a língua, hein? Olha lá, olha o espetáculo da mulher atuando. Ela é muito carismática, muito engraçada. Graças a Deus a personagem casou perfeito com a She-Hulk. Sabe aquela série que você consegue assistir com a família? Uma série tranquila para assistir na hora do almoço, para você relaxar. Não é muito difícil de compreender, ela mesmo se explica. Então, é a série da She-Hulk. Ah, Natana, mas esse CGI aí tá muito ruim. Meu filho, a série já tá aí. Aceita, a série já tá aí no ar. Não dá pra reclamar de uma série que já tá no ar. A gente pode exigir, pode reclamar da próxima. Melhorou um pouquinho, podia melhorar mais? Poderia, mas a série já tá aí, e agora? Vai fazer o quê? Lógico que numa próxima série a gente pode exigir uma melhora no CGI, um cuidado melhor com o CGI. A Marvel já tá trabalhando nisso, já teve polêmica, a própria produção, a diretora, a Tatiana Maslany falaram já em entrevistas, elas já falaram em entrevistas sobre sindicato, coisa para regulamentar o trabalho de quem faz esse CGI. Então o pessoal tá preocupado, não vai resolver tudo agora, mas numa próxima com certeza a gente vai ter trabalhos melhores. Desde o primeiro episódio a gente já começa a perceber que os episódios dessa série vão ser meio que independentes. As histórias elas não dependem necessariamente uma da outra para acontecer. Fora que tem a quebra da quarta parede que a She-Hulk nos quadrinhos faz. Ela conversa com o editor, conversa com o leitor. E nessa série a Tatiana Maslany faz perfeito. Tanto como pessoa, como super-heroína. Ela conversa com você, ela faz você entender, ela lhe coloca no meio da série. É incrível. Primeiro, logo de cara, a gente tem uma adaptação, certo? Uma mudança um pouco na origem da She-Hulk, que é diferente dos quadrinhos. Isso ficou pra mim aceitável em algumas partes. E assim, nos quadrinhos a gente sabe que a história dela, a Jenny, ela é alvejada por uma bala, certo? Mafiosos atiram nela. E para que ela sobreviva, o Bruce Banner só consegue cuidar dela fazendo uma transfusão de sangue. E através dessa transfusão que as partículas gamas passam para o organismo dela e ela se metaboliza em She-Hulk. Já na série é feita uma adaptação que eu achei um pouco forçada demais, mas tô aceitando. O Bruce Banner, ele consegue controlar através de um dispositivo que muito tempo que ele estudou, um dispositivo que consegue manter com que ele fique na forma de Bruce, e esse dispositivo corta os efeitos da radiação gama no corpo dele. Só que no acidente de carro, o sangue do Bruce toca com uma ferida aberta da prima dele. E essa troca meio que estranha de DNA faz com que as partículas gama passem para o organismo dela e ela, a partir dali, já se transforma e vira a She-Hulk. Até aí tudo bem, eu só fiquei com um pouquinho com o pé atrás quando a série mostrou tipo, uma evolução dela, uma adaptação dela de She-Hulk muito rápida. Tipo, o Bruce passou, ele diz que ele passou vários anos para poder tentar controlar o Hulk
viver com duas personalidades, muito difícil. E ela simplesmente consegue controlar isso fácil, ela se destransforma fácil, transforma não tem problema, ela consegue dominar os poderes. Pra ela, assim, pra quem tá assistindo, parece que ser Hulk é muito mais fácil. E dessa parte, dessa explicação que a série dá para os poderes dela, eu sinceramente não gostei tanto. Porque parece que ela é muito mais poderosa do que o Hulk. Dá a entender que ela é muito mais poderosa. Eu, assim, só consigo imaginar a possibilidade de ser mais fácil pra ela, porque ela absorveu uma quantidade muito menor de radiação gama no corpo dela. A série tenta explicar isso pra gente da seguinte forma. A série conta pra gente explicando a origem da She-Hulk, dizendo que ela metaboliza no DNA dela a radiação gama muito melhor do que o Bruce. Por isso, as coisas funcionam muito mais fáceis para ela. A gente sabe que ele ficou com o braço todo baleado depois que ele estalou os dedos com a manopla com as joias do infinito. Só que essa cicatriz fica com ele. A parte que a série explica eu não gostei muito porque meio que nerfa muito os poderes do Hulk. O próprio Stan Lee já disse, várias pessoas comprovam, isso é canônico nos quadrinhos. O fator de cura do Hulk é o mais forte que tem. Não é possível só porque ele teve um problema com a joia do infinito que o braço dele não venha se curar. E só porque ele estudou um pouco o DNA da prima dele, que metaboliza um pouco mais rápido a radiação gama, metaboliza um pouco melhor, isso significa que o braço dele conseguiu ser curado. Isso quer dizer, então, que o fator de cura da She-Hulk é melhor do que a do Hulk? Como é que isso funciona? Por outro lado, eu gostei muito da forma de mostrar uma pessoa super-heroína de uma forma mais urbana, humanizar mais o super-herói. Porque a gente entende que vai ter, lógico, os momentos que ele vai ser solicitado para lutar contra alienígenas, com seres cósmicos, seres superpoderosos. Mas esse pessoal, principalmente quem não tá sempre na série dos Vingadores, ele tem que ter uma vida, tem que ter um trabalho. Ela mesma explica muito a importância dos estudos dela. Ela estudou, ela fez financiamento para poder virar uma advogada e valoriza muito isso. Então, não é possível que ela tenha que abandonar tudo porque ela batalhou só porque ela virou uma She-Hulk. E isso eu gosto muito na série porque ela mostra muito esse lado mais humano dos super-heróis, mais urbano, na verdade. Eu acho que isso faz com que a gente se identifique mais ainda com o personagem. É tipo o Peter Parker, um cara ferrado, tem que pagar aluguel, trabalha de fotógrafo e trabalha de pizzaiolo e tem que andar de mobilete ferrada na cidade. Isso faz com que você se identifique com o personagem. A outra parte que eu não gostei, eu achei desnecessária, foi a briga final do primeiro episódio do Hulk contra a prima dele. Eu achei assim, o Hulk ele fala pra prima dele em vários momentos sobre o controle da raiva, não tem necessidade de usar essa raiva para o mal, e controlar, e namastê pra lá, e namastê pra cá, paz interior pra um lado, paz interior pro outro lado, terapia ocupacional, ciência na terapia, e no final eles simplesmente brigam sem motivo nenhum, ele controla a raiva dele, ela controla a raiva dela, só que eles estão fazendo uma briga que não tem sentido nenhum, que não vai chegar a lugar nenhum, e os dois estão plenos, conscientes do que estão fazendo. Então, essa luta eu achei assim desnecessária, os bonecos não ficaram tão legais, e eu acho que foi só pra encher linguiça nessa parte. Mas tô aceitando porque todo o contexto da série eu gostei. Já no segundo episódio, a gente tem assim a sensação de que a série começa agora. Porque literalmente o primeiro episódio foi pra contar mais a origem, como foi que ela conseguiu os poderes e tal. E no segundo episódio a gente tem literalmente a inserção dela como She-Hulk no mercado de trabalho, na vida normal dela, voltando à sociedade. O interessante foi a apresentação da personagem Titânia. Vai ter vídeo dela aqui no canal que eu vou fazer, pode anotar isso, eu vou fazer o vídeo dela. Teve a mudança na origem da Titânia, porque na verdade ela ganha os poderes com o Doutor Destino, certo? E vira inimiga do pessoal. Só que nesse, ela é uma influenciadora com superpoderes, ela é uma influenciadora digital e criminosa. O interessante é mostrar esse lado da vida real dos super-heróis, pessoas que simplesmente ganharam poderes, alguns vão com certeza usar da internet para poder tentar crescer, aparecer de alguma forma, fazer coisa errada. E o primeiro confronto da She-Hulk contra a Titânia já resulta numa coisa ruim para a She-Hulk. Porque depois que ela aparece, ela luta contra a Titânia e salva todo mundo no tribunal, ela ganha um alcance de mídia social muito grande. Só que isso não é bem visto pelo patrão dela, o cara que é chefe da agência de advogados que ela trabalha. E eu vou te falar, assim, cara, se você tem a oportunidade de ter uma pessoa que é representante da lei, uma pessoa idônea, representa a lei, e ela tem superpoderes, e ela trabalha para o bem, ela protege as pessoas, por que não associar a imagem dessa pessoa à sua empresa? Cara, qualquer empresa ficaria louca, só um burro não aproveitaria isso. Colocar uma super heroína verde, mulherão, a mulher é incrível, a mulher é um mulherão, topada, na linha de frente da sua empresa, é só sucesso, não tem outra. Só que infelizmente o chefe da She-Hulk e os demais
para quem ela procura trabalho, não valorizam isso. O interessante é que quando ela sai do tribunal e vai beber com a amiga dela apresenta umas situações para ela que ela se questiona, e é interessante você se questionar também. Tipo, sobre os Vingadores, sobre ser uma Vingadora. Quando ela escuta a ideia de ser uma Vingadora, ela pergunta se os Vingadores ganham salário, se os Vingadores têm plano de saúde, assistência médica, assistência à maternidade. E isso são coisas que, assim, a gente nunca para pra pensar. Já imaginou? Por exemplo, nem todo mundo tem o dinheiro que o Tony Stark tem a vida que o Bruce Banner tem, que o Hank Pym tem. Todos têm sua vida ganha já. Mas personagens tipo como o Capitão América, a Viúva Negra, você não vê esses personagens pagando um aluguel, você não vê esses personagens procurando casa pra morar. Sabe por quê? Esses personagens, eles moram no trabalho, ou seja, eles não ganham salário, eles não têm casa. Tanto é que quando acontece o estalo, que tá tudo caindo pelos ares, ninguém sabe pra onde correr, a Viúva Negra e o Capitão América, eles permanecem na base dos Vingadores. Por quê? Porque eles não têm casa, eles não têm pra onde ir, não ganham salário, não tem pra onde ir, ficam morando lá e administrando o que tem. Já outros personagens, meio que lascados na vida, tipo o Sam Wilson, que sai dos Vingadores, vai pra família dele, só que o cara é ferrado, não consegue pedir um empréstimo. Cadê? O cara não recebe um salário, o Tony Stark não pensou nessa parte, por que não dá um salário pra esse povo? Então esse lado da She-Hulk, eu particularmente gostei bastante. Esse lado real, esse lado que se preocupa em pagar as contas. Poxa, eu não posso simplesmente aceitar que sou uma heroína e viver de amor. Eu tenho que pagar minhas contas, cara. Tenho que trabalhar, eu me esforcei, eu estudei pra trabalhar. Uma outra parte interessante que eu achei foi o questionamento do pai da She-Hulk quando ela tá na reunião de família, que foi abordar o ponto que eles já estão acostumados com ter um Hulk na família. Vê que coisa interessante, você já parou pra pensar que um membro da sua família é um cara que destrói tudo, e ela se sente um pouco culpada por ser uma Hulk, só que assim, ele questiona ela, mas você já destruiu uma cidade? Outra coisa que o pai da She-Hulk questiona ela é, onde é que ficam as flechas que o Gavião Arqueiro joga? Você já parou pra pensar isso também? Que todo o armamento que é desperdiçado nas batalhas, durante as guerras contra os Vingadores, pra onde é que vai isso tudo? A gente sabe que o Tony Stark, ele abriu uma empresa, o cara é tão gênio, que ele trabalha para os Vingadores, ele vai na linha de frente, ele bate nos alienígenas, pinta o saceiro, pinta a miséria, e ainda tem uma empresa dele que é responsável por limpar toda a bagunça. Mas sempre fica um lixo que o pessoal sempre recolhe, e daí sai o Abutre, daí saem uns vilões que não tem nada a ver, daí sai o Mistério. O legal da série é que a She-Hulk finalmente é valorizada como super-heroína, mesmo sem querer ser, e a GLKIH, que é a divisão de direitos de super-humanos, ela oferece um emprego para ela, só que tem umas condições. A primeira condição é que ela tem que trabalhar e se apresentar somente como She-Hulk. Então você vê a personagem sempre andando com roupas mais largas, porque ela tem que se transformar em She-Hulk sempre e aparecer como She-Hulk. Só que ela não escutou os conselhos do primo Bruce dela, ela não pode dizer que ninguém avisou ela que tinha que usar elastano, o primo dela já falou. Mas ela escolhe usar as roupas de linho e sempre usa roupas maiores, porque ela sabe que ela pode se transformar e quando ela se transformar não vai ficar com a roupa rasgada, né? Só que isso é uma referência também aos quadrinhos, porque em alguns momentos a She-Hulk começa a se questionar, poxa, eu estudei tanto, realmente o povo só vai me valorizar por causa da minha imagem? Mas logo depois ela começa a aceitar e começa a gostar, e eu sou She-Hulk mesmo, e eu sou bonita, eu sou gostosa, e eu vou por lugares como She-Hulk e quero nem saber. Um dos problemas que ela enfrenta logo assim que ela chega na divisão de direitos super-humanos é a defesa da condicional do Emil Blonsky, que é o Abominável. Só que a série mostra pra gente um lado que talvez não foi bem mostrado nos filmes do Hulk, que o Emil Blonsky, na verdade, era simplesmente um soldado. E ele conta isso, ele consegue controlar a transformação dele, ele diz que abnega da transformação, consegue controlar, aprendeu com as terapias, aprendeu com os ensinamentos, tal, namastê pra lá, namastê pra cá. Todo Hulk tem essa história de namastê. Ele simplesmente não quer se transformar em Abominável e ele não se transforma. Apesar que no final da série a gente tem uma cena pós-crédito que já mostra ele se transformando. Só que o interessante é que ele conta o lado dele como pessoa. Poxa, eu era um soldado, eu tava ali pra cumprir ordens. Eu era pra ser um herói e eu sou tratado como um vilão. Eu injetei soro do super soldado em mim, como eles mandaram. Eu fiquei alterado por causa desse soro do super soldado que era do Paraguai. E ele continua seguindo as ordens. Mas aí, para atender mais ainda a demanda que o exército estava me pedindo, eles me forçam a fazer um procedimento que me transforma completamente. E depois disso eu viro um monstro. E eu luto contra esse monstro. No caso, o Abominável, na cabeça dele, ele estava ali como um soldado cumprindo ordens. E ele foi chamado para destruir uma fera, que era o Hulk. Só que aí o jogo vira contra ele e ele vira o vilão. É interessante quando ele se coloca no lugar do Capitão América. Poxa, o Capitão América fez a mesma coisa e ele é um herói. Só porque o cara usou um soro paraguaio que deixou ele com a cabeça alterada
e ele vira um monstro, mas não é culpa dele. Querendo ou não, ele tá cumprindo ordens. E isso eu achei super interessante, porque você tem que ver também o lado de algumas pessoas que são simplesmente frutos de um processo ali que não tem nada a ver com elas, que é muito maior do que elas. Agora eu vou pedir para você, comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam da série. Eu particularmente gostei bastante. Tô comentando aqui porque também tem o meu lado crítico, né? Eu sou fã, eu gosto do personagem e eu quero que o personagem se desenvolva de um jeito legal. Então eu comento, mas o que é que vocês acharam? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Olha, como nem tudo são flores, eu vou ter que falar aqui de uns furos no roteiro, algumas perguntas que ficaram meio esquisitas de responder nesse segundo episódio, e eu vou compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa é tipo, tem uma nave de sacar um outro planeta, uma nave espacial na Terra, e assim, ninguém tá falando nada. E aí, o que é que tá acontecendo? A nave aparece no meio da estrada e ninguém vê nada? Como é que tá sendo feito o controle de entrada e saída no planeta, principalmente depois dessa reviravolta toda? A segunda coisa, eu vou dizer assim, tudo bem, a gente vai aceitar, porque a narrativa da série deu pra entender o que eles queriam passar. Só que não ficou com muita lógica. Se você for olhar para um pouco do lado da lógica, não tem muita lógica. Que é o seguinte, como a Jenny liga pro Bruce e ele tá numa nave no espaço e eles conseguem falar por telefone celular. Que rede super-heróica é essa? É Nextel do espaço, é? Bom, são basicamente essas duas cenas que eu achei assim que ficou meio difícil de engolir, ficou meio gritante essa discrepância. O CGI também, algumas cenas ficaram bem mal feitas, só que a gente consegue relevar porque a série é muito legal de assistir. Então você consegue relevar o CGI. Não quer dizer que esteja bom, mas você consegue relevar porque a série é boa. Só que tem referência boa também nessa série. Tem duas referências que se você prestasse bem atenção, você ia conseguir ver. Eu também não vou julgar ninguém, porque são cenas muito rápidas. Então você tem que prestar bastante atenção para perceber. Eu só consegui perceber parando um pouquinho para poder ler. E lógico, um bocado de coisa na internet mostrando, eu vou ter que contar para vocês aqui. Na verdade, essas duas referências aparecem no mesmo momento. A Jenny tá meio triste, tá meio cabisbaixa porque perdeu o emprego. E ela no dia seguinte tá vendo lá os seus files, os seus e-mails no computador. E no momento que a câmera corta, faz um vá ali mostrando o computador da Jenny, tem duas notícias no cantinho direito da tela que mostram lá um homem de garras tocando terror na vizinhança, um homem com garras, olha o Wolverine aí. E logo embaixo aparece tipo uma montanha, um exoesqueleto que aparece no meio do mar, que é uma referência clara aos Eternos, aquele cadáver gigante de Celestial que surgiu do meio do mar. Isso abre um leque de possibilidades do que tá pra vir por aí pela Marvel, mesmo que não seja uma coisa assim muito gritante, não é certo, é só uma pontinha aqui, uma pontinha ali, só que, cara, Wolverine, um cara de lâmina nas mãos, Wolverine, só vem Wolverine. Uma outra referência que eu acho que é bem interessante, não é muito positiva, mas é bem interessante, é a questão do alcoolismo, porque, assim, a She-Hulk, nos quadrinhos, ela tem um problema alcoólico, assim, ela é uma alcoólatra, mas porque ela abusa tanto de ser a She-Hulk, que o efeito do álcool nela, quando ela está transformada, não bate tanto. Só que quando ela se destransforma, todo aquele efeito alcoólico cai como se fosse uma ressaca modo Hulk. Então é muito interessante que você vê várias cenas dela durante a série. Eu acho que nos outros episódios vai ter também dela num bar, sempre ela conversando num bar, sempre ela tá no bar bebendo alguma coisa. E sempre naquele aspecto meio de ressaca, sabe? Só que quando ela se transforma em She-Hulk, tudo isso se sara. E essas foram as minhas impressões, as mais sinceras impressões sobre esses dois episódios da She-Hulk. Eu particularmente gostei muito de falar sobre isso com vocês. E espero que vocês tenham gostado também da série. Se vocês gostaram da série, é só continuar assistindo que a gente vai conversando cada vídeo. Se gostaram do meu vídeo, é só deixar o like, certo? Deixa o like aí, ajuda nosso canal, que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e deixa o sininho ativado para que a gente possa sempre ficar conversando aqui, sempre trocando ideia. Valeu? Gente, vocês são fera demais. Obrigado. Fui!